tem Machado de Assis, tem Ruth de Souza, tem a mãe Gilda de Ogum também, que é uma mãe de santo, né? E normalmente quando pessoas vão fazer homenagens a pessoas pretas, né, que tiveram o seu legado, normalmente pessoas de religião de matriz africana são esquecidas. Então, uma importância que a Galeria Ubuntu também teve foi trazer essas pessoas, né, a visibilidade. E foram pessoas que tiveram um legado muito grande. Quando a gente pensou na produtora, a gente vinha muito de um lugar de artista um tanto quanto cansado de não ter um certo espaço. Seja no teatro, seja no audiovisual, seja na música, seja nas artes plásticas. Então vinha muito de acho que até um descontentamento da nossa parte, assim, né? De, putz, a gente não tá conseguindo essas oportunidades. E quando a gente consegue essas oportunidades, ainda assim elas são muito nichadas. Ubuntu é um termo africano, né? Se eu não me engano é em Xhosa. É um termo africano que significa eu sou porque nós somos. Tem toda uma história, né, de um arqueólogo que foi até uma vila, uma tribo africana, chegou lá, viu algumas crianças, decidiu pegar uma cesta de frutas, colocar numa árvore e brincar com elas, falou, vamos apostar numa corrida. Quem chegar até a árvore ganha a cesta de frutas. E aí as crianças se posicionaram na linha e quando ele deu o start, elas deram as mãos umas para as outras e todas foram correndo em direção à cesta de frutas. Quando chegaram, todas dividiram entre si. Esse arqueólogo ficou muito surpreso e perguntou para uma das crianças, mas por que você fez isso, né? Como que vocês tiveram essa ideia? E a criança chegou e falou, Ubuntu, tio, né? Eu sou porque nós somos. Uma cidade que se diz não racista já é um problema. Porque o racismo, ele não vem das pessoas pretas ou da negritude. Ele vem da branquitude. Então, para a branquitude não ser racista ou ser antirracista de fato, ela tem que primeiro se olhar para si e se perceber racista. Então, eu acho que esse seria o primeiro passo. Eles são jovens produtores da Axé Produções e têm lançado aí ideias inovadoras na arte e na cultura. Uma delas é a Galeria de Arte, né? Vocês vão me contar, que homenageia personalidades negras. Então eu estou aqui, pessoal, com a Sol e com o Will. Isso. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E aí, me conta, Will, depois eu passo para você, para falar dessa experiência, né? Vocês estavam falando aqui nos bastidores que a experiência dessa galeria, né, no Batel, em Curitiba, que abriu recentemente. Então a gente vai saber tudo sobre essa galeria, né? Conta pra gente, Will. Então, como eu estava dizendo, tá sendo uma experiência muito, muito louca, mas muito gostosa. Quando a gente pensou, esse é um projeto idealizado, né? Primeiramente, essa ideia ela vem através do meu pai, né, o Jorge Kibanazambi, né? Que ele tem essa ideia de vamos homenagear essas personalidades. Nós temos tantas personalidades negras que são esquecidas ou que não têm tanta relevância. E aí a gente começou a pensar no sentido sul, né? Na região sul do Brasil. Aqui no Paraná vamos pesquisar. Tem a galeria? Não tem galeria. Por que não tem galeria? Urge-se essa necessidade, então, da gente criar uma galeria para homenagear essas pessoas, né? Em todos os campos, em todas as áreas da sociedade, seja na música, seja na política, seja na religiosidade. Sempre tiveram essas personalidades afro que muitas vezes não tem tanta... As pessoas não dão tanta importância, né? Então a ideia surge daí. E aí a gente começa a trabalhar, a gente começa... Tá, então vamos separar. Quantas vão ser? Vai ser 30, vai ser 20, vai ser 50?
como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai fazer caber nesse espaço que a gente tem. Que esse foi o principal. Nós temos um espaço, é um espaço grande, mas nós temos que pensar como que a gente vai ocupar esse espaço. E aí surgiu essas 42 personalidades da Galeria Ubuntu. E aí, Sol, quais personalidades são essas? Conta pra gente também, né, do teu envolvimento, com certeza, desde a produção, né, e a realização desse projeto tão lindo. Então, depois que o Jorge Kibanazambi, né, chegou com essa ideia pra gente, a gente abraçou logo de primeira. Eu me senti muito feliz e muito entusiasmada de fazer, porque eu senti a importância e o significado que seria, né? Então, a gente já foi correndo fazer uma curadoria para escolher, né, essas personalidades. A gente encontrou muito mais do que 42, muito mais mesmo. Mas a gente teve que, né, escolher, como o Will falou. A gente tentou trazer pessoas em diversos âmbitos, né, diversas áreas, diversas profissões. Então, bom, eu posso dar um exemplo dos que, né, para mim, pessoalmente, eu gosto muito. Tem Machado de Assis, tem Ruth de Souza, tem a mãe Gilda de Ogum também, que é uma mãe de santo, né? E, normalmente, quando pessoas vão fazer homenagens a pessoas pretas, né, que tiveram o seu legado, normalmente pessoas de religião de matriz africana são esquecidas. Então, uma importância que a Galeria Ubuntu também teve foi trazer essas pessoas, né, à visibilidade. E foram pessoas que tiveram um legado muito grande. Não só dentro da religião, mas também fora. Então, né, eu não vou conseguir citar todas aqui, porque para mim todas são muito importantes. Mas da arte, da cultura, da música, né? Sim. Will, você falou para mim que o projeto é sensacional, claro, né? E o sucesso veio até antes da abertura, né? Vocês estavam comentando aqui comigo, né? Que teve até um turista que viu a matéria na televisão e antes de abrir chegou lá. Conta essa história pra gente, Will. Então, quando na construção, né, desse projeto, desse lançamento, nós fomos atrás de alguns profissionais e, né, temos uma assessora de imprensa maravilhosa, que é minha irmã de coração. E aí, através disso, a gente, né, conseguiu alcançar algumas mídias. Teve uma mídia em específico, né, que, enfim, fez essa gravação com a gente ao vivo. E foi muito louco, eles fizeram... Eu vou continuar repetindo louco, porque pra mim é essa palavra que tá. Foi muito engraçado, porque foi feita a reportagem de manhã ao vivo, e 3 horas depois já tinha um casal na frente falando, então, a gente viu sobre a galeria, a gente queria saber se a gente podia visitar. E aí eu todo com jeito falei, então, a gente vai lançar hoje à noite, vem mais tarde, vai ser lindo, tem muita apresentação. Ah, mas a gente é de Guarapuava. Eu olhei e falei, vou abrir, né? Pode entrar. Pode entrar, por favor, veja. E aí foi muito gostoso, porque aí a gente descobriu que esse casal trabalha com a parte cultural e racial em Guarapuava. E através disso, a gente meio que já conversou para talvez fechar uma parceria futura. Que bacana, né? Então foi muito... né? Já começa a fazer aí as conexões, né? Sol, você estava falando aí dessas figuras notáveis. Como você falou, são tantas que, né, não dá. Mas Ruth de Souza, né, uma atriz fantástica, né? E outros tantos símbolos aí da cultura, né? Você falou de admiração. E na inauguração, você também teve presença de pessoas ilustres, né, que foram prestigiar, né? E como é que foi a inauguração da galeria? Ai, foi
Foi de Olha, fato. ela até suspira, né? É tão legal, assim, a gente acompanhar um projeto, né, que já deu certo e que com certeza, né, vai ficar aí, né, por muitos e muitos anos e fazer novas conexões, né? Sim. Mas conta, Sol. Sim, de fato, como o Will falou, foi uma loucura, porque a gente não estava esperando tanta gente. E eu andava pelos corredores e olhava as pessoas que eu admirava. Por exemplo, Renato Freitas, teve também o embaixador do Congo, que estava lá, né? Visita ilustríssima, hein? Sim, e eu como produtora, a minha vontade era de falar assim, gente, que bom que vocês estão aqui. Eu sou a Sol, prazer, sabe? Me dá um autógrafo, né? Essa era a minha vontade. Mas foi muito legal, foi muito único, assim, pra gente, né? Vai ficar na história da Xé Produções, com certeza. O nosso objetivo é fazer muito mais com essa galeria, aumentar ela, fazer vários eventos que envolvam ela também. Mas esse começo vai ficar no nosso coração, com certeza. E vocês já falaram da inspiração, né? E Curitiba? Porque vocês estão sediados aqui, mas se inspirou ou se inspirou-se em outras galerias aí pelo mundo, Sol? Ou realmente não, é algo inédito? Não, foi algo mais no simbolismo mesmo. A gente estava muito focado em representar essas personalidades, sabe? No âmbito de pensar nossa ancestralidade mesmo, sabe? Foi nesse sentido. Olhar e valorizar as pessoas que vieram antes de nós e que deixaram um legado, né? E que a gente sabe a importância delas para a nossa história também hoje, como pessoas pretas e como todo um movimento negro, né? Essas pessoas, elas lutaram muito para a gente estar aqui agora e a gente também sabe do nosso legado de ir para frente para que os que virem depois de nós também lembrarem da gente como ancestralidade e seguirem. Esse é o nosso objetivo maior. Com certeza. Uhum. E esse é o propósito da Xé Produções? Eu sei que, né, vocês produzem bastante coisa, né? Teatro, acredito que ao audiovisual, né? Esse é o propósito de realmente fazer um trabalho que reverbere, né? Que mude a realidade das pessoas. Um pouco por aí? É um dos, né? A gente costuma dizer que a Xé Produções ela tem diversos focos, né? Que todos se encontram em um. Mas esse é um dos focos. Quando a gente pensou na produtora, a gente vinha muito de um lugar de artista um tanto quanto cansado de não ter um certo espaço. Seja no teatro, seja no audiovisual, seja na música, seja nas artes plásticas. Então vinha muito acho que até um descontentamento da nossa parte, assim, né? De, putz, a gente não tá conseguindo essas oportunidades. E quando a gente consegue essas oportunidades, ainda assim elas são muito nichadas. Eu vou dar como exemplo da minha área, eu enquanto ator, que já fiz mais de 20 peças, e em nenhuma dessas peças eu fui protagonista. Eu já ganhei prêmio como melhor ator, mas eu não fui protagonista. E aí a gente começou a pensar e a gente começou a analisar. Por que será? Por que as pessoas chegam e falam, nossa, você é uma ótima contadora de histórias, você é um ótimo ator, mas então por que não me dá o papel? Porque muitas vezes, como diz Viola Davis, a gente só quer uma oportunidade, a gente só quer um papel. E aí veio desse lugar, de então vamos criar vamos criar uma produtora que a gente vai pensar em projetos onde a gente vai dar voz a essas pessoas. Não apenas no sentido visual, no sentido de protagonista, mas no sentido de por trás das câmeras também, que é uma coisa que a gente tenta bater muito.
né? Existem profissionais da área artística que trabalham, são operadores de câmera, são operadores de som, são cenógrafos, figurinistas, contrarregras, que são pessoas pretas que muitas vezes também não têm esse acesso a esse trabalho. E aí a gente pensou, então vamos criar esses trabalhos. Se não tem esses trabalhos, vamos a gente criar. Que bacana, né, Sol? Essa ideia de dar protagonismo, né? Evidenciar tantos talentos que a gente tem, né? A gente começou o programa falando, né, de quem está na galeria. Mas fora da galeria, principalmente aqui em Curitiba, falando de Curitiba, né, do sul do país, né? E no Brasil inteiro, claro, né? Mas onde a gente está, existem muitas pessoas talentosas, né? E não é só a cor, né, a questão da pele que vai fazer ou vai impedir, ou possa impedi-la, né, de atuar ou fazer o que ela quiser. Exato. Né? Você sente ou sentiu também essa questão de falta de espaço para esse artista aqui? Sinto sim. E eu tenho um exemplo muito pessoal, que é dentro da contação de histórias. Eu me juntei com uma amiga, que também é uma mulher negra, né? E a gente se conheceu num curso de teatro. Só que a gente começou a fazer mais teatro fora do curso do que dentro, porque a gente começou, né, a ir em escolas, saraus de bairros e periferias, e a gente percebeu a necessidade que essas crianças têm de ter arte, né, e não só a arte, mas a representatividade de artistas negros fazendo arte e desses personagens dessas histórias também serem pessoas pretas, né, como protagonistas. Então, a gente começou algo, nós duas. A gente foi na cara e na coragem e conseguimos alcançar mais de 5.000 crianças até hoje, né? A gente criou um grupo que é o Verbo Negro, que hoje em dia está vinculado à Xé Produções também. E a gente percebeu que a gente talvez não teria essa oportunidade se a gente tivesse esperado alguém, né, chamar a gente ou dar espaço pra gente. Então a gente fez nosso próprio espaço. E a Xé Produções também nasceu dessa mesma forma, a gente criando o nosso espaço. Mas não só o meu ou do Will, mas de outros artistas e profissionais negros também. E uma coisa que eu gosto muito de bater na tecla é que a gente está aqui para fazer arte, mas não só nessa caixinha de falar sobre negritude, que é algo muito importante e que a gente faz muito, mas a gente também quer artistas negros fazendo arte sobre qualquer outra coisa, sobre o que eles quiserem, sabe? E eu vejo assim também, né? Mas eu acho que tudo também, principalmente para os produtores, é uma questão de conscientização, né? De convidar, né, mais atores para fazer, seja no cinema, seja no teatro, né? Porque nós temos grandes artistas, né? Expoentes, né, são algumas, né? O Delair Rodrigues, tem a Geisa, que é uma atriz maravilhosa. Lá de Londrina, né? Só para falar 2 exemplos aí, né, para vocês. E isso que você fala, Sol, né, de ter um espaço para falar, né, da negritude, que é importante, mas vai além, né? O Diniz também nos deu uma entrevista e ele falava isso, né? Porque parece, né, que não tem preto como assessor, não tem preto como jornalista, não tem preto como produtor. E tem, né? E tem muitos talentos, né? Então, é bom a gente rever isso e talvez esse espaço aqui do Vozes Protagonistas, né, é para a gente falar de ideias inovadoras, né, de falar sim de negritude, né, de falar sim de combate ao racismo, mas falar também de talentos que vocês são jovens talentos, né, são muitos jovenzinhos e já estão criando aí, né, a passos largos uma história, né. E falando de axé,
E voltando aqui pro Will, né? Antes de vir pra cá, eu sei o que é axé, né? É uma umas boas-vindas e tal. Mas aí eu comecei a olhar, né, em alguns dicionários, né? E aí axé, na verdade, é tudo, né? É essa energia que move, é essa energia que constrói, né? Sim. E é esse o papel, né? Ou pelo menos um dos papéis, talvez o que move a produtora, né, Will? Sim, total. Eu me lembro que quando a gente lançou a produtora, a gente colocou no release, né? Explicando, né? Axé significa força em Urubá. E aí a gente, né, foi destrinchando ali. E sim, eu acho que a palavra axé pra gente tem esse significado, mas também tem um significado, eu acho, muito próximo pra mim, muito próximo de Ubuntu, eu acho. Pra mim, axé é você ter essa Explica força. o que significa o Ubuntu. Ubuntu? Porque o axé, a gente, né, axé, né, e tal. Mas Ubuntu talvez algumas pessoas não saibam e é legal a gente falar, porque é outra palavra linda, né? Ubuntu é um termo africano, né? Se eu não me engano é em Xhosa. É um termo africano que significa eu sou porque nós somos. Tem toda uma história, né, de um arqueólogo que foi até uma vila, uma tribo africana, chegou lá, viu algumas crianças, decidiu pegar uma cesta de frutas, colocar numa árvore e brincar com elas, falou, vamos apostar numa corrida. Quem chegar até a árvore ganha a cesta de frutas. E aí as crianças se posicionaram na linha e quando ele deu o start, elas deram as mãos umas para as outras e todas foram correndo em direção à cesta de frutas. Quando chegaram, todas dividiram entre si. Esse arqueólogo ficou muito surpreso e perguntou para uma das crianças, mas por que você fez isso, né? Como que vocês tiveram essa ideia? E a criança chegou e falou, Ubuntu, tio. Né? Eu sou porque nós somos. E para mim, axé a palavra axé, para mim, tem um pouco desse significado, que é a gente ter força o suficiente para poder lutar, mas também para levar os nossos. Né? Todos os eventos que a gente já fez da Axé Produções, a gente sempre tenta chamar artistas locais, né? Artistas pretos locais, porque é um evento que ele vai trazer visibilidade para a produtora, mas não apenas para a produtora, porque a gente não quer essa visibilidade apenas para a gente. A gente quer essa visibilidade para esses artistas daqui de Curitiba, né, que são pretos que muitas vezes não têm essa visibilidade. Então a gente une o útil ao agradável. No lançamento, a gente escolheu dia 18 de julho para poder fazer, né, em homenagem a Nelson Mandela, né, aniversário de Nelson Mandela. E aí a gente chamou um artista local chamado Massai, que é um pintor maravilhoso, e conforme o evento tava acontecendo, ele estava pintando ao vivo um quadro do Nelson Mandela. E foi muito legal pra gente ver, as pessoas paravam e conversavam com ele, e ele pintava e ele parava, e ele conversava. E as pessoas passavam e gravavam, e pegavam as redes sociais dele. E isso é gostoso. E, na verdade, esse é o nosso intuito, né? De dar voz a essas pessoas, né? Utilizando o nome Vozes Protagonistas, é de dar voz a essas pessoas. Ele tem um talento. Muitas vezes as pessoas não conseguem chegar até ele. Se a gente tem possibilidade de dar visibilidade, vamos dar visibilidade. Então, pra gente, isso é axé. Essa é a força da gente, né? De trazer os nossos junto com a gente. A gente não faz nada sozinho, né? Há pouco tempo, né, as poucas entrevistas que eu fiz aqui, vocês não imaginam o quanto que é importante essa troca, né? E a gente vê também resultados, né, do que está sendo feito. Sol, quais são os principais projetos da Axé? O que vocês têm feito? O que está aí, né, sendo produzido? Além, obviamente, né, dessa sensacional galeria. A gente
ultimamente a gente tem um projeto, até a gente teve que dar um pause nele para a galeria, mas já vamos retornar de volta, que é o Lubagé. A gente vai fazer um documentário, um mini documentário. O Lubagé é uma festa anual que acontece no Candomblé, que fala sobre um Itã, né, de Omolu. É uma festa muito importante, acontece todo mês de agosto. E a gente trouxe, né, a gente começou a produzir esse documentário porque as religiões de matriz africana, elas têm muita riqueza cultural, principalmente. Elas são muito ricas de histórias. E a sociedade conhece muito pouco sobre ela. Na verdade, quase nada, né? E às vezes o que conhece é um pouco distorcido, tem uma visão um pouco preconceituosa. Então, a gente trouxe o Lubagé para mostrar para as pessoas que não são da religião o quanto é bonito, né? O quanto é rico. E para as pessoas de dentro da religião se sentirem representadas também. Uhum. Então, o nosso projeto aí, eu acho que, para mim, até agora, tirando, obviamente, a galeria, é o mais significativo por conta disso. E já estão em processo de produção? Já filmaram algumas coisas? Sim, já filmamos. Ai, tá sendo... É tão bacana, né? A gente vê o entusiasmo deles, é muito legal, né? E falando, né, mais uma vez aí sobre o mercado de atuação, né? O nosso mercado de trabalho, né? Com a contribuição de vocês, com o desenvolvimento de vocês, já falamos um pouco da dificuldade, né, da pessoa, do artista preto, né? Mas tem muita coisa acontecendo, né? Não só impulsionado pelo que vocês desenvolvem, né, que vocês oferecem, mas por outros grupos, né, por outros núcleos. Sim. Não é isso? Conta pra gente como está aí essa movimentação na área artística. Eu diria que muito gostosa, né? Agora no começo desse ano, a gente participou do Festival de Curitiba com a peça Inari, né? Inari é a menina das 5 tranças, que é de um escritor angolano. E aí, no meio disso, a gente participou através do programa Guritiba, que é um programa social dentro do festival, que a gente apresenta para escolas, para hospitais. E aí, dentro disso, tinha também um outro grupo, Batecá, né? Isso. O grupo Batecá, que apresentou Itã e Tal. Uhum. E, nossa, quando a gente descobriu que estava sendo muito comentado, era uma peça infantil e tinha essa temática africana. E a gente, meu Deus do céu, que delícia, que gostoso ouvir isso. É isso que a gente quer ouvir. Né? A sociedade, eu vou falar, a sociedade curitibana, tendo esse acesso, né? Porque existem esses diversos grupos que estão colocando mais peças de teatro, estão fazendo mais audiovisual. Isso não é um movimento que eu percebo, não é um movimento só aqui em Curitiba. Esse é um movimento que no audiovisual brasileiro vem ganhando muita força, né? Recentemente, numa novela que está passando, eles estão tratando muito esse tema, né? O tema da religiosidade, o tema das religiões de matriz africana, né? Como são os rituais e como isso vai influenciando na vida das pessoas. E automaticamente as pessoas meio que vão ganhando uma coragem, eu diria, né? Uma coragem. Hoje é muito mais comum, graças a Deus, é muito mais comum você ver mais peças de teatro. A gente se inspira muito, né? Sim. Em muitos movimentos, porque a Axé Produções tem 1 ano. Ainda é um bebê comparado a muito movimento que existe em Curitiba.
E a gente tem muitas inspirações, né? Se eu posso dar alguns exemplos, tem a feira Zumbi dos Palmares, que acontece há muito tempo já. Tem a Faraó Records, que é uma gravadora preta, que também sempre acompanho e fico muito feliz, assim, com cada projeto. Eu admiro eles também, acho e um trabalho bem bacana. E assim, quero muito um feat com a Che Produções, quero muito. E o que tá sendo mais gostoso, que é o seguinte, a gente quer tirar um pouco essa visão de que a gente só deve tratar do assunto negritude em novembro. Né? A gente tem um ano todo, geralmente o que acontece? Todas as atenções se viram para novembro. Então, novembro vai acontecer um monte de coisa, dia 20 de novembro, vamos fazer tudo em novembro. E não, a gente não existe só em novembro, né? A gente existe o ano todo. Então, vamos ocupar o ano com tudo que a gente puder fazer. Trazendo isso, né? A Sol falou um pouco antes sobre a questão, né, de não falar apenas sobre a negritude, não falar sobre apenas o racismo, a intolerância religiosa. Mas isso a gente combate mostrando o que a gente tem de bom, o que a cultura africana tem de bom, o que a cultura afro-brasileira tem de bom. Então nem sempre a gente vai pautar nesse tema, porque só de colocar sobre a nossa cultura a gente meio que já está falando sobre ele. Né? A gente está mostrando, olha o que a gente tem. E isso é ancestral. Antes de tudo acontecer, a gente já tinha esses toques, a gente já tinha essas comidas, a gente já tinha essas danças, a gente já tinha tudo isso. Então, essa movimentação, né, desses grupos teatrais e de demais formas, eu acho que também vem desse lugar, de um certo cansaço de falar só em novembro. Em novembro a gente vai falar sobre... Vai falar sobre. Mas o restante do ano a gente vai falar sobre como também. a questão também da diversidade, né? Só aquelas datas específicas, né? E não, né, gente? A gente vive isso o tempo todo, né? E falando, né, na questão da negritude, falando, claro, agora também, né, do tema racismo, por que não, né? Como é que vocês enxergam aqui, né, Curitiba, né, que ele até riu, mas é verdade, né, eu não sei exatamente os números, mas Curitiba, né, que parece ser uma cidade predominantemente branca, mas não é, né? Não. Então, são dados muito importantes, muito relevantes, né? Como é que você, Sol, vê essa questão desse tema tão importante, né, de combate ao racismo, né, numa cidade que se diz, né, que não racista, mas recentemente a gente viu alguns casos, né? Como toda grande cidade, claro, não só Curitiba, né? Mas é um assunto recorrente, né? Como é que você percebe a cidade? Tem muito ainda que aprender, tem muito ainda que combater. Assim, pra mim, uma cidade que se diz não racista já é um problema. Porque o racismo, ele não vem das pessoas pretas ou da negritude. Ele vem da branquitude. Então, para a branquitude não ser racista ou ser antirracista de fato, ela tem que primeiro se olhar para si e se perceber racista. Então, eu acho que esse seria o primeiro passo, sabe? Como cidade, né? Claro que as pessoas individualmente, mas pensando estrutura é ainda melhor, sabe? Se as pessoas se as pessoas brancas se veem como racistas e perceberem que elas precisam mudar isso, a gente já tá fazendo alguma coisa, sabe? E aí sim tudo vale a pena. Agora, se a cidade não se vê e afasta isso de si, fica muito mais complicado, fica muito mais difícil. Porque é uma coisa que todas as pessoas letradas racialmente do movimento negro falam.
que o racismo é do branco. Então, a gente pode, por exemplo, eu como contadora de histórias, eu posso passar a minha vida inteira contando histórias de personagens e meninos e meninas negros que são fortes e são potentes e têm suas questões e que têm desafios e conseguem vencê-los, e contar isso para crianças negras, mas as crianças brancas aprenderem em casa a serem racistas, essa criança negra, ela pode com certeza crescer e se tornar um adulto que tem uma autoestima, que gosta da sua cor, que gosta dos seus traços, que gosta do seu cabelo, mas ela não vai deixar de sofrer racismo por conta da criança branca que cresceu sendo um adulto racista. Então, são duas vias, sabe? São as pessoas pretas se aprendendo a se valorizar, aprendendo a valorizar sua cultura, e são as pessoas brancas olhando para o racismo que existe dentro delas e aprendendo a eliminar isso, a lidar com isso da forma como elas devem, né, e podem, e também aprendendo a valorizar essa cultura do outro e a ver o negro exatamente como ela se vê, como pessoa, e não como o diferente, sabe? Mas como uma pessoa exatamente igual a ela. Você acha, Will, que esse pensamento, né, ou essa atitude tão bem colocada pela Sol, né, por parte de algumas pessoas brancas, digamos assim, isso tende a mudar com maior facilidade agora, nesse período? Olha, eu tento ser uma pessoa muito otimista, né? Embora eu me considere uma pessoa muito realista. Eu acho que sim. Eu acho que vai mudar, mas facilmente eu acho que não. Por quê? Porque ainda existe, né, uma certa resistência em alguns assuntos, né? A gente sempre tem vários lados para resolver. A arte, a cultura, a educação, é esse meio de transformação para sermos melhores? Total, total. A arte é intrínseca ao ser humano, né? E vem muito de dentro, vem da alma. A arte não dá para definir o que é arte, né? Mas aquela arte que você olha, que você vê, que você escuta e você sente, veio daquele artista que trouxe com a alma. Então, com toda certeza, é a forma da gente se conectar, nem chegando a se tocar, né? E falando de educação, acho que é a principal coisa também. As crianças, elas são nosso futuro, né? Isso é até clichê, mas é muito fato. Elas são nosso futuro e elas que vão estar à frente do mundo quando elas se tornarem adultas. Então, a gente trazer educação, trazer arte, né, para as crianças em específico, também acho que traz uma guinada nessa transformação da sociedade. Você falou em arte, né? Nessa relação, né? A arte nos rela, né? É uma relação literal, né? E nem precisa entendê-la, basta a gente sentir, como você falou. Sim. Né? E nos seus encontros aí com as crianças, né?
é muito bom trabalhar, né? Ou pelo menos estar junto, né, das crianças, porque elas são libertadoras, elas não têm, né, não têm preconceito, elas não têm preconceito com nada, né? Até para você fazer um trabalho criativo com elas é fenomenal, né? Nós já temos as nossas amarras, né? A gente tem os nossos preconceitos, a gente está dentro daquelas caixinhas ali, né? Alguns piores, muito piores, né? Outros melhores, né? Mas a gente está aprendendo, né, Sol, a tentar viver em comunidade, né? Que foi um pouco a relação que você trouxe, né, antes, né? Estarmos juntos, né? A gente não faz nada sozinho, né? E aí, voltando, né, para a questão da galeria, né? Como é que foi o impacto das pessoas, né, de ver essas estrelas, de ver essa relação com a arte, né? Deve ter sido emocionante, assim, para algumas pessoas, né? Sim, nós tivemos pessoas chorando saindo da galeria. E eu só fui descobrir isso depois com meu pai conversando comigo. A gente tava conversando, ele falou, cara, tinha gente chorando. Porque ele ficou bem no corredor, bem na saída da galeria. E ele falou, tinha gente chorando, muito emocionada e agradecendo. E aí é onde a gente parou, analisou e falou, meu Deus do céu, então é isso. É isso que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu atingir aquilo que a gente queria. Não fazer as pessoas chorar, claro, mas... Um pouquinho de emoção vai bem, né? Mas não precisa tanto, não precisa tanto. Não fazer as pessoas chorarem, mas... aqueles quadros que eles conseguissem passar todo esse amor que a gente estava sentindo. A Xé Produções, ela faz parte de uma empresa, de uma holding, que tem diversas outras empresas, né? E essa holding, ela é familiar, né? Toda a nossa empresa, ela é familiar. Então, são poucas pessoas que trabalham, né? Porque é um sonho familiar. E a Xé Produções, ela nasce quando eu conheço a minha esposa. E aí onde a gente fala, vamos se juntar e vamos... Então, bate muito isso, né? É uma coisa familiar, é meu pai, é minha mãe, é ela, é a irmã dela, são amigos que chegaram e falaram, cara, vamos fazer acontecer. E é isso, né? Como eu disse, o Ubuntu eu sou porque nós somos. E é um encontro, literalmente, né? De pessoas apaixonadas. Então isso é maravilhoso. Sim. Em todos os sentidos, né, Sol? Sim, total. E tem uma questão que é... A galeria... Spoiler. A galeria... Opa, viu? Consegui um spoiler aí, pelo menos. Spoiler. Consegui. Quentinho. A galeria, ela é um projeto em construção, como a Sol falou, né? Ela é um projeto em construção. Então, o nosso foco total é 201 personalidades, né? E aí a gente começou tratando sobre a ancestralidade, né? Sobre essas pessoas que vieram, né, antes da gente. Então... até adicionando um pouco o que a Sol falou, além da Ruth, além do Machado de Assis, a gente tem Nina Simone, a gente tem Martin Luther King, a gente tem Nelson Mandela, a gente tem Michael Jackson, a gente tem Grande Otelo, Tamara Assunção. O Delair tá lá também? Então, o Delair Rodrigues? Ela vai vir. Temos a Enedina. Ela vai vir, por quê? Porque como é uma construção e a gente teve, né, que abrir esse espaço, né, para, como a Sol mesmo citou, como esses pais e mães de santo, que geralmente ficam muito, né, muito na invisibilidade, em homenagens, a gente teve, né, que dar meio que uma ajustada, mas, obviamente, né, eu fiz teatro num teatro em que tinha uma sala dedicada a Delair Rodrigues, né, então... não teria como faltar. E nessa segunda parte a gente vai homenagear ainda, né, os que já foram e deixaram sua história, o seu legado, mas também nós iremos homenagear os vivos. E é aí onde
Aonde a brincadeira começa a ficar um pouquinho mais séria. Olha, eu vou trazer eles de novo aqui, né? Pra, né, logo mais à frente aí, depois dessa primeira temporada, para falar, né? Não só desse sucesso, mas para contar, né? Quais serão os próximos passos. Sol, faz o convite aí para as pessoas, fala um pouquinho mais. Então, a gente falou da galeria, onde fica a galeria, horário de funcionamento. Então, a galeria fica no prédio da África Brasil, que é a Avenida Vicente Machado, 752. Cadê a colinha? Dá a colinha pra ela ali. Tô brincando, vamos lá. Das 10 às 18. Então, das 10 de segunda a sexta. Entrada gratuita, franca? A entrada é gratuita. Uhum. Totalmente free. Que bom, que bom. Totalmente free, verdade. Totalmente free. E aí, assim, a gente tá com os planos de fazer um site, colocar na Xé Produções, no Instagram da Xé Produções, pra galera, né, marcar horário e tudo mais. A gente vai fazer isso logo mais, nessas próximas semanas. Mas se você tiver, assim, com muita vontade de ir, pode ir que as portas estaremos lá. Aí também tem, né, um plano futuro. Para além disso, a gente, que foi uma coisa que pediram muito pra gente no dia, transformar em uma visita virtual. Muito legal essa ideia, hein? Fazer uma visita virtual. Que bacana. Muito obrigado por esse encontro. Gente que agradece. Eu acho que entrevistas, para mim, são encontros, né? E a energia de vocês, né? A doçura e o encantamento estão de parabéns. Obrigada. Então fica com a gente que tem mais entrevista com gente inovadora, gente protagonista. Até.